Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Meu nome é Samara, eu sou professora de gramática e redação e o meu objetivo aqui com essas aulas é facilitar essas duas disciplinas para você. Nós começaremos com a aula de hoje uma série de vídeos aqui no canal sobre as classes de palavras. Provavelmente você se lembra quando você era menorzinho, quando você começou a estudar, que você viu as classes de palavras, e aí talvez você me diga, ai, mas eu não me lembro de nada. Tá tudo bem, a gente vai ver todas, então você vai se lembrar. Mas o meu foco é dizer que possivelmente aquilo que a sua professora, talvez lá do fundamental, tenha dito, vai servir para a gente usar agora, que é a ideia de que as palavras em língua portuguesa pertencem a uma espécie de caixinha. Então eu coloco as palavras em caixinhas diferentes. É isso que a gente chama de classes de palavras. Cada palavra da língua pertence a uma classe. Uma mesma palavra pode pertencer a mais de uma classe, e aí, claro, ela terá sentidos diferentes e, óbvio, classificações diferentes. Mas o fato é que as palavras se agrupam, se ajuntam com outras palavras que são classificadas da mesma maneira. E a primeira classe de palavras que nós veremos hoje é a classe dos artigos. O que são artigos em língua portuguesa? Fique aqui neste vídeo para você aprender ou relembrar. Artigo é uma classe de palavras em língua portuguesa que é variável. O que significa ser variável? Significa que essa classe de palavras, a classe dos artigos, ela pode sofrer variações, mudanças. Quais mudanças? Ela pode variar em gênero, ou seja, o artigo pode ir tanto para o masculino quanto para o feminino, que são os dois gêneros gramaticais existentes na língua, e pode variar em número, ir para o singular ou para o plural. Então, quando eu digo que o artigo é uma classe de palavras variável, eu estou dizendo que ele pode ficar no masculino ou no feminino, ou ir para o singular ou plural. A tabelinha dos artigos em língua portuguesa é esta. Eles se subdividem em dois tipos: artigos definidos, e aí eu tenho no masculino singular o e no masculino plural os, e no feminino singular eu tenho a e no feminino plural eu tenho as. Estes são os artigos definidos. E os artigos indefinidos, por sua vez, são masculino singular masculino plural uns, feminino singular uma, feminino plural umas. Como o próprio nome sugere, e toda vez que eu falo isso, eu me lembro que os meus alunos dizem que eu repito isso com muita frequência. Mas é porque a língua portuguesa tem muito disso, de você conseguir associar o que aquilo significa ou o tipo de palavra justamente pelo nome. O nome é muito autoexplicativo e ele é muito intuitivo. Então vamos ver aqui. O artigo definido, ele serve, como o nome diz, para definir algo. Seja uma pessoa, um objeto, um lugar, um sentimento. Significa que este algo que eu estou colocando junto com o artigo está sendo definido, especificado. Ao passo que o artigo indefinido, ele indefine, ou seja, eu não tenho como saber com a mesma especificidade o que é este algo, ou esta pessoa, ou este sentimento. Eu vou dar aqui dois exemplos para vocês, um com o artigo definido e um com o artigo indefinido. Então vamos lá. Se eu tenho uma oração como: os deputados discutiram o projeto, a gente entende que este o projeto é algum projeto específico, algum projeto que já estava para ser analisado ou que estava esperando essa análise e finalmente os deputados a fizeram. Portanto, em os deputados discutiram o projeto, nós temos um artigo definido. Como nós vimos, o artigo definido vem para definir e ele sempre vem para definir ou indefinir o substantivo. A classe de palavras que vem após o artigo é o substantivo. Então, por o projeto, eu entendo que é um projeto específico.
Por outro lado, se eu tenho uma sentença como os deputados discutiram um projeto, percebam a diferença de sentido. A diferença de sentido é que no primeiro era um projeto específico, definido. Aqui, entre os muitos projetos que talvez eles tenham para discutir, para analisar, eles discutiram um deles. Qual? Nós não sabemos. O artigo que veio aqui veio para indefinir qual é o projeto que está sendo discutido. Para ficar mais ilustrativo, eu vou deixar aqui a tirinha do Snoopy. A tirinha do Snoopy diz assim, eu vou ler aqui no celular. Tem um cachorro aqui querendo entrar, a personagem diz. E o Snoopy diz, um cachorro não, o cachorro. E esse é um uso bem interessante do artigo. Então vamos lá, qual que é a interpretação dessa tirinha? A interpretação é de que a menina, a personagem, diz que há um cachorro querendo entrar. Qual cachorro? Não sei. Não é como se fosse o meu cachorro, que eu sei qual é, que está definido, especificado para mim. É um cachorro qualquer. Ele não foi definido. E é justamente isso que incomoda o Snoopy. Ele diz, um cachorro não, como quem diz, eu não sou qualquer cachorro, eu não sou um cachorro aleatório, eu sou o cachorro. E a gente vê isso muito no dia a dia, quando a gente diz, por exemplo, ele é o cara, ou seja, ele não é um cara qualquer, ele é o cara, ou seja, ele é muito bom, ele é acima do esperado. Minha amiga comprou o carro, ela comprou um carro qualquer que qualquer pessoa tenha? Não, ela comprou o carro, aquele carro bom. É o que acontece aqui nessa tirinha. Quando o Snoopy diz um cachorro não, o cachorro, ele está se supervalorizando e dizendo, não sou qualquer um, eu sou o cachorro, eu sou o cachorro específico. Basicamente, eu sou o protagonista dessa tirinha aqui, você não vai me tratar como qualquer um. Bom, então é para isso que serve o artigo. Ele sempre vem antes de substantivos, seja para torná-los definidos, especificados, seja para indefini-los, e aí a gente de fato não vai poder precisar o que é o objeto, o cachorro, o sentimento que está sendo referido. Essa foi a nossa primeira aula da nossa primeira classe de palavras a ser trabalhada aqui neste canal e eu espero que ela tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, se você aprendeu com ele, curta aqui, compartilhe para que o canal cresça e cada vez mais pessoas possam aprender também. Eu espero você na nossa próxima aula. Um beijo e tchau!